Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar com vocês de disco. Tô com ele aqui na minha mão. Look What the Cat Dragged In do Poison, primeiro disco da banda, tá? Super no disco. E não reparem, tá? Olha a capa. Vocês podem pensar, pô, essa pessoa aqui parece a boneca Barbie, né? Mas não, é o vocalista. Cara, são homens, tá? São homens. E atrás, né, dá pra ver que são homens, né? Então, na frente, engana um pouco. Atrás não é passável, não. Mas o que acontece, cara? Esse disco aqui, né? O Poison é uma banda de hard rock, né? Do movimento glam, lá dos anos 80. E, assim, foi o terceiro disco do Poison que eu comprei. Então, o primeiro foi o Flesh and Blood, que era o que eu tinha visto na MTV, alguns clipes, né? Então, eu virei super fã da banda. Talvez eu faça depois um vídeo, né, falando sobre esse disco, que pra mim é o melhor deles. Aí eu comprei o que dizem que é o clássico, né, que é o Open Up and Say Ah, que também é muito bom. E aí eu peguei esse aqui, Look What the Cat Dragged In. E assim, cara, era um pouco difícil de encontrar disco do Poison, né? Porque, tipo, tudo importado. Então eu vou dizer como que eu comprei isso, mas antes, só pra vocês terem ideia, tá? Olha esse quarteto aqui, né? É o mesmo quarteto aqui, tirando uma pessoa, tá? Então, só pra vocês terem ideia, esse cara aqui, tá? Substituiu esse. Então, tipo assim, esse é o Rich Kotzen. E a banda acabou porque o Rich Kotzen pegou a mulher do baterista, que é esse cara aqui embaixo, que é esse cara aqui, tá? Então, a banda teve um hiato, depois voltou, não deu muito certo. O guitarrista do Poison, que entrou depois, né? Não era da formação clássica, esse cara era da formação clássica. O cara foi e pegou a mulher do baterista, deu uma porrada danada e limaram o cara da banda e pararam. Aliás, uma coisa curiosa, né? Esse disco aqui poderia ter o Slash do Guns N' Roses, tá? Como guitarrista. Então, o que acontece? Ele chegou lá pra fazer o teste na banda, pra pegar a vaga desse cara. Você consegue imaginar o Slash assim? Eu não consigo, mas tudo bem. E o Slash perdeu no teste porque era feio, né? Então, dizem, né, os rumores, os boatos, né, as matérias que relatam essa audição do guitarrista do Guns N' Roses no Poison, né? Então diz o quê? Que o Slash fez o teste, pô, esse cara é feio. Aí chegou esse cara aqui depois, né? Pô, esse cara tem um visual. Musicalmente eu acho o Slash melhor que o Ceci DeVille, tá? Mas que o Poison, né, que tinha esse lance do visual bem exagerado, bem glam, né? Bem assim, ó, né, de biquinho. Então, tipo assim, o Ceci DeVille tinha mais, né, estava mais de acordo com a proposta da banda. E aí o que acontece, rapaziada? Esse disco aqui, né, eu comprei com um amigo meu que trabalhava com importação de CDs, né? Eu tava falando que é americano, né? Então, foi em 97. Naquela época, né, a galera fala do governo FHC, foi ruim, cara, dólar era R$ 1. Então esse disquinho aqui me custou R$ 22 na época, tá? E barato, né? E aí eu me lembro que eu tava numa onda de comprar disco do Poison, porque eu curto, é uma das minhas bandas favoritas. Então, eu vou comprar e tal, quero comprar um, depois outro, né? Eu comprei esse disco sabendo da capa desse disco, né? E assim, eu falei, pô, eu me lembro que, cara, eu era adolescente na época, eu tinha vergonha que os meus amigos, né, vissem essa capa ou que soubessem que eu ouvia Poison, né? Então hoje eu uso camisa do Poison, que se dane, entendeu? E hoje o hard rock virou algo meio cult, né? Mas lá atrás, nos anos 90, aquela era grunge, né? Cara, ser poser era motivo de ser zoado, né? E eu era zoado pra cacete. Mas aí o que acontece? Veio o disco, né? O pai do Gustavo lá, o Gustavo contava essa história hilária, né? Pegou o disco assim com a mão assim, opa, banda de mulher, são bonitas, hein? Aí o Gustavo falou, pai, olha atrás, né? Quando ele olhou, entendeu? Foi algo meio assim, sabe? E depois, né, aconteceu algo parecido com meu tio. E aí foi mais engraçado, porque meu saudoso tio Jalmir, que Deus o tenha, meu tio ouvia rock, meu tio conhecia Poison, né? Aí minha mãe chegou assim, né, pra ele, Jalmir, você não sabe da maior, Bruno tá ouvindo, né, uma banda de travestis. Foi assim, entendeu? Aí meu tio, que história é essa? Aí minha mãe, há um tal de Poison, aí pegou o disco e mostrou pra ele. Cara, meu tio desceu a lenha, né? Meu tio era meio conservador, entendeu? Bando de viado, né? Caramba, né? Eu sei que ele falou, quando ele sossegou, cara. Tem aqui o Moreno aqui, que é o baixista, né? O Bob Dow. Cara, parece minha tia. Parece muito minha tia, né? Eu falei, pô, tio, com todo respeito, né? O baixista parece com a tia Rosângela.
Cara, ele nunca mais falou do Poison. Ficou puto e nunca mais falou. Então, tipo assim, foi uma situação bem complicada. Mas, cara, é um disco fantástico. Então você pega aqui, por exemplo, a primeira música, Cry Touch, né? Ela tem uma pegada de bateria bem legal, bem festiva, né? I Want Act é uma música de clipe, eu vou ser bem sincero, acho legalzinha, mas não é minha música favorita do Poison. Aliás, o Beavis and Butthead, aquele desenho da MTV, sacaneou o Poison com essa música, né? I Won't Forget You é uma baladinha que o clipe dela conta com a participação de Paul Stanley do Kiss, tá? Então o vocalista e guitarrista do Kiss participa do videoclipe, né? Tipo, tocando guitarra com eles no show e tal, aparecem as imagens e tal. Então, bem legal. Tem a música que leva o nome do disco, né? Que é Look What the Cat Dragging. Pra mim é a melhor música do disco, tá? Disparada. E vamos fechar, né, aqui a lista das favoritas, Talk Dirt to Me, que é uma música que eu cheguei até a tocar em banda. Eu tive algumas bandas poser, né? Não com visual assim, tá? Sendo bem sincero, eu nunca passei batom não, mas com visual assim eu já tive, né? Poison mais anos 90, né? Então, vou até ver se tem alguma outra coisa aqui de hard rock aqui nessa pilha aqui, né? Mas eu tive aqui, né? Cara, outro disco poser aqui, né? Eu não vou falar sobre ele não. Olha só a capa, né? Em vez de Your Privacy do Hatch, tem uma bela rapariga, né? Mas tudo bem. Cara, já tive banda com visual assim, né? Coisa mais discreta, né? Surreal, né? Já tive. Então, tipo assim, nada igual Poison. Mas pintou uma vez, cara, uma oportunidade de fazer um teste numa banda tipo Poison, né? Eu não cheguei a tocar com os caras, tá? Eu fui pra uma reunião. E aí o que acontece? O cara era o Chris Sex, né? Que é um cara assim meio lenda aqui do Rio. Então o cara hoje ele tá mais parado com o negócio de música, mas nos anos 90 ele tinha uma banda chamada Bang Bang Rock lá de Petrópolis. Aí foi morar no Rio, levou a banda pro Rio, aí teve o Mark Snow, né, na guitarra. Aliás, Mark Snow é um super de um guitarrista. O cara é foda. E tem canal aqui no YouTube, né? Vai lá no canal dele e fala assim, pô, eu vim pelo Bruno Bravo Duarte, né? Bate aí, Mark Snow, vou deixar aqui na descrição. Super do guitarrista, o cara dá aula, né? Hoje tá tiozão, entendeu? Mas nos anos 90 ele era poser, né? Mas assim, não era poser, era hard rocker. Não vou usar o termo poser, que poser é algo depreciativo, né? Ao menos era na época. Não sei se ele gostaria, né, de ser associado ao hard rock poser. Óbvio, ele escuta, né, esse som, ele mesmo fala, eu sou fã de hard rock, mas não sei se ele gostava de falar, eu sou poser. Eu falava, eu sou poser e ponto final, né? Então, o que acontece? Cara, eu ia tocar nessa formação, né, quando ele veio de Petrópolis pro Rio, quando o Chris veio de Petrópolis pro Rio. Mas eu era muito moleque, eu tinha o quê? 17 anos, né? O Chris já é um cara mais velho, o Chris deve estar hoje, tô com 43, deve estar com 46, 47. Eu, na época adolescente, ele tipo assim, não vou botar esses moleques pra tocar na banda não. E tinham dois músicos que iriam participar que também eram adolescentes, né? Então ele não ficou com nenhum deles. Aí ele montou a banda que levou o nome, acho que... foi a segunda formação, eu acho, do Bang Bang Rock. E depois ele montou uma outra banda. Aí já com o Danny Poser, que é um cara do Jack Laser, que é também uma figura aqui do Rio de Janeiro, né? Do meio hard rock. Então eu me lembro que quando eu marquei a reunião com o Chris e tal, né? Primeiro ele pegou assim, o Chris fazia um visual assim nos anos 90, né? Eu me lembro que ele pegou a fita demo da Bang Bang Rock, né? Eu até pude conhecer, né, lá em Petrópolis o batera, gente boa, gente muito boa, Marcel Witt, né? E aí ele pegou, abriu assim, tudo assim, cara, né? Aí eu arregalei o olho assim, fiquei assim, caramba, sabe? Porque assim, cara, eu queria ser poser Bon Jovi, ela Bon Jovi, entendeu? Eu não pensava em ser poser assim, tipo Poison. Né, eu arregalei o olho e falei assim, caramba, né? Aí ele choca, né? Me lembro disso até hoje, estava no metrô, cara. Aí eu falei, cara, ele, porque o visual é tão importante quanto a música e tal. Aí a gente foi pra uma loja, eu acho que foi a Headbanger, lá na Tijuca, nem sei se existe ainda essa loja, que iam chegar os outros dois músicos da banda, né? Que eram também dois moleques, assim, um deles vestia a camisa desse disco, né? Então, eu vou ser bem sincero, tem uma história muito bacana com esse disco, né? Tipo, lembrança da minha família, lembrança, né, de um trabalho que eu acho maravilhoso, eu amo esse disco de verdade. E assim, pra mim foi uma queda de paradigma, né, porque assim, pô, imagina eu morando, né, com a minha mãe, né, era uma pessoa meio... Minha mãe era bem liberal para algumas coisas, mas conservadora para outras, né, então minha mãe era aquela que viu o rock, era o Elvis Presley, né, e tal. Então, tipo assim, imagina chegar pra minha mãe, né, que tinha uma visão meio antiquada das coisas. Minha mãe, se estivesse viva, estaria beirando os 80 hoje, e chegar pra ela e falar assim, mãe, olha isso aqui, né?
E minha mãe, tipo assim, ficar assim, sabe, chocada. Né? Depois não, depois ela começou a se adaptar, eu comecei a ouvir mais glam, né? Aí chegou uma época que veio David Bowie. Ela gostava de David Bowie. Ela conhecia as músicas de David Bowie, mas não sabia que o David Bowie era Ziggy Stardust, sabe? Um negócio meio assim. Então, o que acontece? Esse disco aqui foi um divisor de águas, né? Pra mim. Então, foi quando eu passei a ouvir, né? Eu já ouvia hard rock, mas foi quando eu passei a, tipo, a ouvir, sabe? Sem receio, tipo assim, vamos pegar a capa do disco e tal. Obviamente que com a galera da escola eu demorei a mostrar esse disco, né? Óbvio. Mas assim, eu fui mostrar na faculdade, entendeu? Na época de escola eu ficava assim, cara, eu já sofria bullying no colégio, né? E aí eu mostro uma porra dessa aqui, né? Complicado. Então, tipo assim, eu não falava, né? E eu me lembro uma outra história desse disco, né? Um amigo meu, Leonardo, que era do metal, né? Eu vi umas paradas pesadas pra caramba. Nunca mais vi Léo, eu sei que ele é psicólogo, ele deu aula na UF, acho que ele tá morando lá no Mato Grosso, alguma coisa assim. Eu me lembro que ele pegou esse disco em vinil, né? E tava um calor danado, ele ia devolver o disco, né? Aí eu me lembro que ele enrolou o disco em vinil no casaco pra ninguém ver essa capa, tá? Um calor danado, ele saiu, ele morava no Oswaldo Cruz, em Cadaí, ele saiu, né, com um disco assim, né, enrolado no casaco. Aí eu esbarrei com ele e falei, porra, Léo, que calor é esse, tá com casaco? Aí ele, porra, cara, peguei esse disco do Poison aqui, tô com maior vergonha de andar com isso na rua, vou lá devolver, né? nunca me esqueci disso, né, então, foi antes de eu comprar esse disco, né? Mas é isso, cara, vale a pena, vale, é um super no disco, é bem feito, bem trabalhado. Eu acho que o Bret Michaels, o vocalista, né, esse cara aqui que parece a boneca Barbie, eu não acho ele um grande cantor não, mas, sabe, eu curto o trabalho dele pra caramba. Eu acho que pra proposta do Poison, entendeu, ele é muito bom, cara, muito bom mesmo. Mas é isso, né, eu tô olhando aqui pra ver o que eu tenho de disco aqui. Só tenho esse aqui. Tem um outro aqui que tem uma história interessante, eu acho que depois eu vou falar sobre ele, né? Eu fiz um vídeo falando de slam, né? Eu vou falar bem por alto, tá? Pictures at an Exhibition do Emerson Lake Palmer já é outra proposta, né? Esse aqui é poser, esse aqui é progressivo. Esse disco aqui eu comprei, cara, né? Eu fiz um vídeo falando sobre o islamismo, como que foi meu contato, né? E falei sobre aquela questão do prédio, né? Que lá de Nova York e tal, né? Então o que acontece? Eu saí, né, da faculdade, o mundo acabando, eu sem saber que o mundo estava acabando, entrei na Sabiá e comprei esse disco, né? Então me lembro que foi um disco, né, que eu até demorei a ouvir porque, cara, não me deu, sendo bem sincero, não me deu tesão em ouvir esse disco na época lá do dia 11, né, digamos assim, lá de Nova York, né, de 2001. Então eu comprei e fiquei assim, cara, pô, quero ver, né, o que tá rolando lá e tal. Deixei o disco de lado em casa, né, e fui ver o noticiário. Mas é isso, rapaziada. O papo não é Emerson Lake Palmer, o papo é Poison, né? Recomendo, né? Maravilhoso. E é isso aí. Valeu, um abraço, até a próxima e fui.